Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, aliás, com muita chuva em boa parte da cidade. Vamos aos destaques do programa de hoje. A reforma da Previdência segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, exatamente o começo de todo o procedimento legislativo que tem que passar por uma reforma, que uma reforma tem que passar. Eu explico daqui a pouquinho todo esse procedimento. O IPCA 15, a prévia da inflação medida pelo IBGE, registrou o menor índice neste mês de fevereiro desde 1994, ou seja, desde a adoção do Plano Real. A intenção de consumo também neste mês de fevereiro é a maior para o mês nos últimos 4 anos. Evidentemente, nós estamos só comparando o mês de fevereiro com outros fevereiros de anos anteriores. E São Bernardo do Campo estima que a perda com a saída da Ford, a desativação da fábrica de caminhões no ABC, vai gerar um prejuízo de 18 bilhões, acima de 18 bilhões para a Prefeitura da cidade, ou seja, uma queda na arrecadação por parte da Prefeitura da cidade. O cenário econômico está no ar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ontem recebeu das mãos do presidente Jair Bolsonaro o texto de proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, disse que já enviou, inclusive, à Comissão de Constituição e Justiça este texto. Vale só explicar claramente, é o primeiro passo para o trâmite todo que a reforma vai ter no Congresso. São as comissões de Constituição e Justiça na Câmara, eventualmente alguma outra comissão, depois vai para o plenário. São 2 votações no plenário da Câmara, em que são exigidos pelo menos 3/5 dos 503 deputados aprovando a reforma. Depois esse texto vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e aí depois 2 outras votações também no Senado, exigindo 3/5, dos 81 senadores. A aprovação tem que ser por uma maioria muito grande. Nós estamos falando de uma emenda à Constituição. Depois disso tudo, aí sim, o texto vai para a sanção presidencial. Fato é que ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender a proposta do governo em entrevista ao repórter Paulo Mundim, do canal oficial do governo, NBR. E se disse otimista em relação a esse trâmite no Congresso desse texto apresentado ontem nessa entrega pessoal do texto da reforma do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. Acompanhe. Eu acredito e tive as primeiras conversas nossas foram extraordinariamente encorajadoras. O Congresso parece bastante maduro no aspecto da discussão sobre a necessidade da nova Previdência. Porque as palavras do presidente da Câmara de Deputados, o senhor Rodrigo Maia, foram extraordinariamente encorajadoras. Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, também, da mesma forma, se mostrou completamente comprometido com as reformas. É uma ocasião única, eu estou assim, muito entusiasmado com o funcionamento das nossas instituições, porque isso está muito acima de partidos. Nós temos conversado com governadores, com prefeitos, eu conversei com praticamente todos os governadores, conversei com dezenas de prefeitos, e eu sei que são milhares, mas estiveram conosco também os representantes da Frente Nacional de Prefeitos, e a classe política percebeu que é incontornável a necessidade dessa reforma. Paulo Guedes também disse que a equipe econômica, tem recebido várias sugestões, chegou a receber desde o começo da proposta, do estudo, ainda durante o período de transição, mas agora neste começo, enquanto o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, estava internado, e a equipe estava dando retoque final nessa proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, mas que recebeu tanto de parlamentares quanto de prefeitos e governadores sugestões importantes. Mas ele voltou a frisar que todos agora entendem que a reforma é imprescindível para combater justamente privilégios. Nas discussões nós temos recebido contribuições excelentes, sugestões excelentes de prefeitos, de governadores, de deputados. Também
sabemos que isso, na verdade, nós estamos pensando na população brasileira, 200 milhões de brasileiros. Agora, naturalmente, existem 6, 7, 8 milhões de privilegiados, que são justamente quem está sendo atingido pela reforma, e esses são os que têm mais força, ou tiveram no passado, maior força corporativa. Rondavam os parlamentos, pressionavam os parlamentos, ofereciam favores para os parlamentos, então dizendo, olha, estão ameaçando isso, estão ameaçando aquilo, quando na verdade o que estava sob ameaça são os privilégios. Os privilégios é que estão sob ameaça. O ministro Paulo Guedes, claro, se refere às outras tramitações de outros projetos da reforma da Previdência. Aliás, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, em que se discute a necessidade de se reformar a Previdência e de se dar longo prazo para a Previdência. Fato é que lá atrás o projeto não foi tão intenso como se pretende esse. A proposta até era, mas depois sofreu pressão justamente de alguns grupos fortes no Congresso, sobretudo dos funcionários públicos, e de alguma forma foi se mexendo e se mantendo esses privilégios que agora, esse texto e com essa união que supõe o ministro ter agora no Congresso para justamente aprovar um texto mais longevo de reforma da Previdência, ou seja, mais sustentável no longo prazo, é combater exatamente esse tipo de privilégios. Bom, nesse último trecho dessa entrevista concedida ontem pelo ministro Paulo Guedes à NBR, nós selecionamos aqui o que ele voltou exatamente o trecho em que ele defende o texto como justo e que vai estranhar se, por um acaso, apesar das sugestões, o Congresso mexer muito neste projeto. Nós estamos conseguindo realmente pegar os regimes diferentes que havia no Brasil e começando a fazê-los convergir. Partem de pontos diferentes. A mulher, o trabalhador rural, o funcionário público, cada um parte de um ponto. Mas todos estão caminhando, todos aumentaram em 5 anos a sua permanência no mercado de trabalho, todos estão indo em direção, lá na frente, a uma aposentadoria com menos desigualdades que existe atualmente. Não está havendo até grande resistência do ponto de vista da classe política esclarecida, porque eles já perceberam que esse caminho é o caminho para botar o Brasil para crescer, inclusive. Gerar emprego, botar para crescer, reduzir as desigualdades. Eu estou bastante satisfeito com as conversas que tenho tido até agora. Vai ser uma surpresa muito grande para mim se mexerem muito nesse projeto. Bom, só para lembrar de alguns pontos propostos nessa reforma da Previdência, vamos aqui talvez no ponto principal, que é justamente a idade mínima, relembrar exatamente o que foi apresentado ontem, que está neste texto novo dessa nova Previdência. Vamos lá. Homens com 65 anos e mulheres de 62 anos é a idade mínima. E aqui nós estamos igualando, a proposta iguala agora tanto os servidores públicos quanto trabalhadores da iniciativa privada. Antes havia uma diferença nisso aqui, tanto que se tinha casos de aposentadoria com 49 anos, 50 anos de idade. Nós tivemos uma elevação da expectativa de vida pós-aposentadoria. Porque uma coisa é qual é a sua expectativa de vida quando você nasce. No caso da Previdência, especificamente, qual a sua expectativa de vida depois que você se aposenta. Como a Previdência precisa ser sustentável, e aí sim, a Previdência é, pela Constituição de 1988, um direito adquirido, o governo tem de pagar a Previdência, a reforma se faz necessária justamente que é para ter solvência fiscal e capacidade de pagar. O governo hoje paga, tem um déficit, ou seja, o governo tira dinheiro de outras áreas para pagar a Previdência. O problema é que nós temos o teto, foi aprovado inclusive recentemente a PEC do teto. O governo pode gastar um determinado limite. Depois que chega naquele limite, ele não pode gastar mais. E aí, obviamente, se a Previdência continua aumentando o déficit, ou seja, o crescimento do gasto com a Previdência, vai chegar uma hora em que falta dinheiro para pagar, inclusive as aposentadorias. Por isso que o governo tem batido na tese, tem insistido nessa tese, de que é preciso ter a reforma hoje para conseguir pagar as aposentadorias no futuro, das pessoas que ainda vão se aposentar. E aí alguém vai dizer assim, mas será que é possível não ter dinheiro para pagar a aposentadoria? Aconteceu em Portugal, aconteceu na Grécia, aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. Ou seja, há sim essa possibilidade. A matemática é muito clara em relação a isso. Mas vamos lá. Trabalhadores rurais e professores, a idade chegou a 60 anos, teve um aumento aqui, é isso que o ministro chama dessa convergência, né?
policiais civis e federais e agentes penitenciários, dada a condição de perigo em que vivem, o trabalho expõe-os ao perigo, aqui chega a 55 anos e são 12 anos de transição. Eu fiz menção anteriormente que o projeto o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já enviou à Comissão de Constituição e Justiça, que ainda não está formada na Câmara, a previsão é que se forme na próxima terça-feira, recebendo esse projeto e comece a dar andamento. Por que existe a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara? Ele existe justamente para analisar no projeto enviado ao governo se tem alguma coisa, até porque parte da existência do legislativo se faz pelo fato de que ele fiscaliza os atos do Poder Executivo. Como a proposta de emenda é um ato do Poder Executivo, o Legislativo verifica se é constitucional o texto da reforma. Obviamente que faz mudanças, mas, por exemplo, nenhum texto, por mais que queira reformar a Constituição, pode afrontar o que se chama na Constituição Federal de cláusulas pétreas, ou seja, aquelas que só podem ser alteradas se fizer uma nova Constituição. Neste caso, só está se reformando um texto constitucional que não, obviamente, está se falando de cláusulas pétreas. Essa comissão analisa isso e propõe um texto que depois vai ser votado pelo plenário da Câmara 2 vezes, depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que também faz uma avaliação do texto que vem da Câmara, pode propor mudanças ou não, vai para o Senado. Detalhe, são 2 votações no Senado também. Se o Senado fizer alterações muito importantes, esse texto volta para a Câmara. E aí aumenta-se o tempo de votação no Congresso. Uma nota. Ontem, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai montar uma comissão no Senado para acompanhar os trabalhos da Câmara, justamente para tentar, lá na Câmara, fechar um texto muito próximo do que vai ser aprovado no Senado e evitar que tenha, digamos, novas discussões muito intensas no Senado que mude o texto e, claro, atrapalhe todo um prazo de uma tramitação mais rápida que se pretende neste primeiro semestre ainda. Bom, vamos falar do mercado financeiro, porque ontem, inclusive, nós estávamos falando sobre esse assunto e o mercado financeiro ontem reagiu à reforma no primeiro momento, daqui a pouco eu vou falar do IPCA 15 também, mas está aqui, vamos lá. O Ibovespa hoje com uma alta de 0,4%, oscilou bastante durante o dia. A alta chegou a 96.932 pontos. Eu vou olhar aqui só para você ter uma ideia. As ações, por exemplo, de Petrobras tiveram alta hoje de 1,33%. Bradesco teve alta de 0,87%, a Vale teve uma queda de 0,92%, são todas ações que têm peso importante no Ibovespa. Itaú teve também uma alta de quase 2%, 1,82%, são todas as ações do Ibovespa que têm peso importante. Eu falava da Vale outro dia, tem mais de 10%, a Petrobras tem quase 10%. O Banco do Brasil também teve uma alta de 0,45%, ou seja, nós tivemos altas importantes, à exceção da Vale, desse grupo de peso do Ibovespa com valores positivos, ou seja, com valorização de suas ações. Se olhar agora o dólar comercial, uma alta hoje de 0,91% a R$ 3,76. O dólar está se descolando um pouco, mas tem pressões estrangeiras também em relação ao dólar. Essa é a realidade do mercado aqui. Daqui a pouco a gente fala do IPCA 15, mas vamos lá. A Vanessa Casalino acompanha a repercussão sobre o anúncio da Ford feito recentemente, na semana passada, de fechar a unidade de São Bernardo do Campo, que produzia caminhões, aliás, anúncio recente dessa semana. O prefeito da cidade disse que o impacto nas contas do município vai ser bilionário. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos, obrigada. Teve um encontro amanhã de hoje na sede do governo paulista, aqui em São Paulo, reuniu o governador de São Paulo, o prefeito de São Bernardo do Campo e representantes da Ford. A saída encontrada é tentar vender a planta. A montadora comunicou na terça-feira o fechamento da fábrica de São Bernardo, mas disse que antes disso vai tentar alternativas como a venda ou parcerias. De acordo com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, como você disse, o município perderia mais de 18 milhões de reais em arrecadação com a saída da Ford. E o que mais preocupa é o impacto no emprego. Os cortes estão estimados em 27 mil pessoas entre funcionários da montadora, terceirizados e empregados de setores ligados à cadeia automotiva. De acordo com o governo do estado, a ideia é tentar vender, preservando a fábrica e os empregos. Acompanhe. A venda da fábrica nesta nova circunstância, com um novo governo, uma nova economia no plano federal, um novo governo, uma nova visão pró-mercado no plano estadual. É diferente de entendimentos tentados pela Ford ao longo do ano passado. Nós vamos buscar uma solução de mercado ao lado da Ford, não é uma ação de governo, é uma ação do setor público com o setor privado na defesa
de um parque industrial e na proteção de empregos. O prefeito de São Bernardo do Campo disse ainda que o município não consegue realocar toda a mão de obra envolvida na produção da Ford, porque as outras montadoras de lá já operam no limite da capacidade. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, cada emprego na Ford gera outros 9 fora dela, em setores como comércio e prestação de serviços, por exemplo. A Ford foi a primeira montadora a se instalar no Brasil em 1919. A planta de São Bernardo foi inaugurada em 1967, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos falar sobre o IPCA 15, a prévia da inflação, que foi divulgada hoje pelo IBGE. Foi a 0,34%. Só para se ter uma comparação, no mesmo mês do ano passado foi de 0,38%, ou seja, um pouquinho menor. Mas é a menor taxa para o mês de fevereiro desde 1994, ou seja, desde o Plano Real, quando a gente começou até um histórico de inflações mais baixas no país. Porque antes a gente vivia de um negócio chamado hiperinflação. Vamos lá, no ano acumulado, obviamente, só janeiro e fevereiro, só as duas medições do IPCA 15 é de 0,64%. Em 12 meses, a inflação está em 3,73%. Se eu olhar para os 12 meses anteriores em relação ao ano passado, está aqui, olha, 3,77%, ou seja, também está um pouquinho menor. Mas teve pressão, sim, sobretudo de educação, o que era previsto, começo de ano tem as mensalidades escolares. Educação, por exemplo, foi o índice que mais teve peso, 0,17 pontos percentuais. Subiu 3,52%. O custo da educação nesse cálculo do IPCA, ou seja, da inflação. Custos regulares teve aumento de 4,6% em média e custos diversos 3,16%. Isso tudo fez com que a inflação subisse, mas ainda assim comportada, conforme a gente viu. Falando em inflação, no mês de janeiro, as famílias de mais baixa renda que sofreram o maior impacto do aumento da inflação em janeiro. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes sobre essa história. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Em janeiro, mais uma vez, o impacto da inflação foi maior para as famílias de baixa renda, que são aquelas que recebem até 3 salários mínimos por mês. Os dados foram divulgados hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A inflação para as famílias com menor poder aquisitivo foi de 0,41%, ou seja, acima do índice oficial de inflação de janeiro, que ficou em 0,32%. Já as classes mais ricas sentiram um impacto menor. A inflação para esse grupo, de acordo com o IPEA, foi de 0,25%, ou seja, uma diferença de 0,16 ponto percentual em relação às famílias mais pobres. O IPEA analisa os itens que são mais consumidos de acordo com o poder aquisitivo e por isso consegue calcular como a inflação é sentida em diversas classes sociais. Em janeiro, os itens que são mais utilizados pelas famílias que recebem até 3 salários mínimos registraram maiores altas. O principal vilão foi o setor de alimentos, onde os cereais subiram 4,4%, as frutas 5,5% e leites e derivados 1,1%. Os transportes também provocaram impacto com aumento de 0,09% devido aos reajustes das tarifas de ônibus, trem e metrô. As passagens dos ônibus e dos trens subiram em média no país 2,7%, já as passagens do metrô 3%. Enquanto o transporte público ficou mais caro, as famílias com maior poder aquisitivo tiveram um alívio com a queda de 2,1% no preço dos combustíveis. Ou seja, ficou mais barato andar de carro e mais caro pegar ônibus. Apesar de janeiro ter sido um mês desfavorável para as famílias com renda de até 3 salários mínimos, no acumulado dos últimos 12 meses, a taxa de inflação das famílias de renda mais baixa é de 3,72%, ainda menor que a da faixa de consumidores mais ricos, que fica em 3,81%. Nesse mesmo período, o IPCA acumulado é de 3,78%. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, o mês de fevereiro a gente viu aí um impacto sobre as famílias de mais baixa renda, mas a inflação está controlada. Cresceu a intenção de consumo agora no mês de fevereiro, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Chegou a 13,1% de alta de 2,7% em relação a janeiro, ou seja, essa aqui em relação, claro, a fevereiro do ano passado, é o melhor fevereiro desde 2014. As regiões onde mais teve gente disposta, as famílias dispostas a consumir, região sul, norte e sudeste. Altas importantes nisso tudo. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre previdência aqui no cenário econômico.
Já de volta com o cenário econômico, bom, a gente viu agora há pouco no mercado financeiro uma alta do Ibovespa hoje, oscilou bastante, também do dólar. Eu conversei agora há pouco, perguntei ao economista-chefe da Gol Associados, Eduardo Velho, o que ele acha justamente desse movimento do mercado financeiro em relação à reforma da Previdência. Vamos lá, o Eduardo Velho está aqui conosco na tela, você acompanha agora. Boa noite, Piotr. Hoje a Bolsa fechou com uma leve alta, 0,4%, em torno de 97 mil pontos ainda, a Bolsa resistente ainda, com destaque para as siderúrgicas e ainda há também um destaque para a educação. A reforma da Previdência já estava precificada, já foi divulgado o texto. Há temas polêmicos que ainda vão ser apreciados pelo Congresso, poderá ter alguns ajustes, principalmente na questão rural, na questão dos idosos, são temas polêmicos. Porém, o mercado está estimando a economia fiscal de pelo menos 500 a 600 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Mesmo que o governo tenha uma perda dessa economia fiscal com ajuste no Congresso, me parece que a expectativa continua sendo positiva dos mercados, a tal ponto que os juros futuros continuam aí a curva longa na faixa de um dígito anual e com curva de queda. O dólar teve uma pequena alta hoje, para 3,76, mas aparentemente não é uma posição de venda de compra de dólar. Na verdade é um ajuste, o mercado veio em queda nas últimas semanas e a expectativa nossa ainda é que a bolsa continua barata ainda. Claramente o mercado vai monitorar esse grau de apoio a cada semana em relação à reforma da Previdência. Então, obviamente, ainda há um espaço para cair o dólar, há um espaço para cair o juro real na curva longa e há espaço para a bolsa subir. Porém, o governo vai ter que ser muito ágil, vai ter que ser bem inteligente na estratégia de comunicação, não só com o Congresso, dessa necessidade da reforma, como também disseminar bem a comunicação para a sociedade da importância de reduzir privilégios, de buscar maior equidade. Aparentemente, ainda o viés é positivo ainda. Bons negócios, boa noite a todos. Bons negócios a você também, Eduardo Velho, boa noite. Bom, a gente só para relembrar rapidamente, então, hoje já foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça o texto da reforma da Previdência. Chega na terça-feira, na verdade, a comissão vai ser montada dentro da Câmara e depois tem todo o prazo de análise para depois ir para o plenário da Câmara e depois o plenário do Senado, Comissão de Constituição e Justiça também do Senado, ou seja, é um processo que obviamente tem um tempo para acontecer, mas a gente viu na entrevista de ontem do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele vai estranhar se houver grandes alterações